Um homem entra na justiça e pede para desenterrar o corpo da própria mãe. Não é uma metáfora. Não é uma figura de linguagem. É um pedido formal, protocolado, com número de processo e assinatura. Para que isso aconteça, é preciso que um juiz autorize. É preciso que um laboratório seja acionado. É preciso que o corpo seja removido do local onde está, examinado e possivelmente transferido para outro lugar. É um procedimento que existe no sistema jurídico, mas que quase nunca é usado, porque quase nunca existe motivo. Mas neste caso, havia motivo. O Brasil acompanhou essa notícia com o tipo de silêncio que antecede o choque. Um filho pedindo a exumação da mãe não é algo que acontece em disputas comuns de herança. Não é algo que acontece quando há apenas desentendimentos sobre bens ou contas bancárias. É algo que acontece quando a disputa chegou a um ponto tão profundo, tão simbólico, que nem mesmo o descanso da pessoa morta está fora do campo de batalha. A mulher cujo corpo estava no centro desse pedido havia dado ao Brasil décadas de música. Havia cantado em palcos que poucos artistas chegam a conhecer. Havia gravado canções que entraram para a história não apenas como entretenimento, mas como documento de uma época. E agora, menos de 2 anos depois de sua morte, o nome dela estava em documentos judiciais. O corpo dela estava no centro de uma disputa. E um filho estava pedindo para a justiça intervir no lugar onde ela foi enterrada. Quem tomou essa decisão? Por que o enterro virou uma batalha? O que aconteceu nos meses entre a morte e esse pedido que tornou tudo isso necessário? Isso é o que vamos contar. O nome dela é Gal Costa. E se você cresceu no Brasil, você sabe o que esse nome significa. Mas mesmo que você saiba, é preciso parar um momento e entender o tamanho real do que estamos falando, porque é exatamente esse tamanho que explica por que a história que vem a seguir é tão perturbadora. Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em Salvador, na Bahia, em 1945. Desde jovem, havia algo na voz dela que não se explicava com facilidade. Era uma voz que carregava prazer e dor ao mesmo tempo, que podia ser suave num verso e devastadora no seguinte, que entrava pelas músicas como se as tivesse inventado ali mesmo, na hora. Caetano Veloso a conheceu ainda adolescente. Gilberto Gil também. Os três viraram parte de um movimento que mudaria a música brasileira para sempre, a Tropicália. E Gal se tornaria não apenas uma intérprete desse movimento, mas um dos seus símbolos mais duradouros. Ao longo das décadas seguintes, ela construiu uma carreira que poucos artistas brasileiros conseguiram igualar. Mais de 30 álbuns, shows que lotavam os maiores palcos do país. Uma presença no carnaval baiano que se confundia com a própria festa. Quando Gal Costa cantava, não era apenas entretenimento, era um evento. Mas Gal Costa não era apenas artista, era também mãe. Gabriel Costa chegou ao mundo em 2007, quando Gal tinha 61 anos. Um filho único, adotado, que ela criou com a intensidade que colocava em tudo o que fazia. Quem a conheceu nessa fase da vida descreveu uma mulher que se reorganizou em torno daquela criança. Gabriel era, por muitos relatos, o centro da vida pessoal de Gal nos anos finais de sua carreira. E então entrou Wilma Petrillo. Wilma era empresária. Entrou na vida de Gal como profissional. Alguém que cuidaria da carreira, da agenda, das decisões de negócio. Com o tempo, o relacionamento profissional se transformou em algo mais próximo. As duas passaram a viver juntas. Em novembro de 2022, pouco antes da morte de Gal, Wilma e ela formalizaram a união estável. A relação entre Wilma e Gabriel nunca foi descrita como simples. Quem acompanhava o entorno de Gal de perto sabia que havia tensões. O que exatamente era dito dentro das paredes daquela casa? O que era sentido? O que era suportado? Isso, até então, permanecia privado. Em novembro de 2022, Gal Costa morreu. A causa oficial foi um edema agudo de pulmão.
Ela tinha 77 anos e havia feito shows apenas algumas semanas antes. A morte foi rápida demais para quem a via nos palcos ainda com tanta presença. O Brasil parou. As redes encheram de vídeos, de depoimentos, de músicas tocando em loop. Era o luto coletivo por uma voz que havia trilhado décadas da vida de tanta gente. Mas enquanto o país ainda processava a perda, outra coisa estava começando. Dentro do círculo imediato de Gal Costa, a morte não trouxe apenas silêncio. Trouxe também perguntas sobre documentos, sobre decisões tomadas nos últimos meses de vida dela, sobre quem tinha autoridade sobre o quê, sobre o que Gal havia dito que queria e o que de fato aconteceu. Em poucos meses, essas perguntas saíram do privado e foram parar na justiça. Gabriel Costa tinha 15 anos quando a mãe morreu. Isso precisa ser dito antes de qualquer outra coisa. Porque quando lemos sobre processos judiciais, sobre documentos protocolados, sobre alegações e contra-alegações, é fácil esquecer que no centro dessa história há um adolescente que perdeu a mãe e, segundo o que ele próprio colocou em papel perante a justiça, não estava sendo deixado em paz para sofrer. As acusações que Gabriel, representado legalmente, moveu contra Wilma Petrillo são graves. Não são insinuações vagas, nem rumores de bastidores. São alegações formais, registradas em processo judicial, com linguagem técnica e peso jurídico. A primeira acusação é de coação. Segundo o que foi alegado, Gabriel teria sido pressionado a assinar documentos sem compreender plenamente o que estava assinando, ou sem ter a liberdade real de recusar. Um menor de idade, em período de luto, assinando papéis com implicações sobre patrimônio e herança. Essa é a moldura que a alegação constrói. O que exatamente estava nesses documentos, em que circunstâncias foram apresentados, quem estava presente no momento da assinatura? Esses são pontos que o processo busca esclarecer. A segunda acusação é de abuso psicológico. Esse tipo de alegação é, por natureza, mais difícil de documentar do que uma transação financeira. Ele depende de testemunhos, de padrões de comportamento descritos ao longo do tempo, de um conjunto de situações que, individualmente, podem parecer ambíguas, mas que juntas formam um quadro. É o que os advogados de Gabriel teriam apresentado à justiça. A terceira acusação é de controle financeiro. A alegação de que o patrimônio e as decisões econômicas ligadas ao nome e ao legado de Gal Costa estavam sendo administrados de forma que prejudicava os interesses de Gabriel. Num caso envolvendo uma artista desse porte, com direitos autorais, contratos de licenciamento, royalties, acervo histórico, o patrimônio em questão não é pequeno. Wilma Petrillo, por sua vez, não ficou em silêncio. Ela apresentou sua versão, negou as acusações, descreveu uma relação de parceria genuína com Gal, afirmou ter agido sempre dentro dos limites legais e colocou em questão as motivações por trás das alegações de Gabriel. A narrativa de Wilma é a de alguém que viveu ao lado de Gal Costa, que a acompanhou nos momentos finais e que agora se vê alvo de acusações que considera injustas. Duas versões, um processo. E no meio de tudo isso, a memória de uma mulher que não pode mais falar por si mesma. De todas as alegações que Gabriel trouxe à justiça, há uma que se destaca não pela complexidade jurídica, mas pelo peso simbólico. A alegação de que Gal Costa não está enterrada onde ela queria estar. Pense no que isso significa. A vontade de uma pessoa sobre o próprio corpo após a morte é um dos últimos territórios de autonomia que existem. É algo que sociedades inteiras desenvolveram rituais, leis e tradições para proteger. Testamentos incluem instruções sobre isso. Famílias brigam por isso. A justiça é acionada por isso. Porque há algo fundamentalmente perturbador na ideia de que alguém possa morrer com um desejo claro sobre onde quer descansar, e que esse desejo seja ignorado. Segundo o que foi alegado por Gabriel,
Gal Costa havia expressado uma vontade sobre o local de seu enterro. E, segundo a alegação, essa vontade não foi respeitada. O pedido de exumação que abriu este roteiro, o homem no tribunal, o documento protocolado, o procedimento raro e perturbador, nasce aqui. Gabriel não pediu a exumação do corpo da mãe por capricho ou por desejo de prolongar o conflito. A alegação é de que ele pediu porque acredita que Gal não está onde ela escolheu estar e que cabe à justiça corrigir isso. Há algo nesse gesto que vai além do jurídico. Um filho pedindo para mover o corpo da mãe é, antes de qualquer coisa, um ato de devoção desesperada. É alguém dizendo, ela tinha uma vontade, e eu vou lutar para que essa vontade seja honrada, mesmo que ela já não esteja aqui para exigi-lo. É também, inevitavelmente, um gesto de acusação, porque se o pedido é necessário, é porque alguém tomou uma decisão diferente. E esse alguém tem nome. Wilma Petrillo, como viúva e parceira de Gal no período final de sua vida, foi quem tomou ou participou das decisões sobre o enterro. Ela nega que tenha desrespeitado qualquer vontade expressa de Gal. A disputa sobre o que Gal realmente disse, em que circunstâncias disse, e se isso foi ou não documentado de forma juridicamente válida, é parte do que o processo precisa resolver. Mas, enquanto a justiça delibera, o corpo de Gal Costa permanece onde está. O processo que Gabriel moveu contra Wilma Petrillo não é simples e não é rápido. A justiça brasileira recebeu as alegações, analisou os pedidos e, ao longo dos meses seguintes, foi construindo um panorama jurídico em torno de um caso que mistura direito de família, direito sucessório, proteção de menor e questões sobre a validade de documentos assinados em circunstâncias contestadas. O pedido de exumação foi um dos elementos mais visibilizados publicamente, em parte porque é o mais concreto, o mais difícil de ignorar. Um juiz precisa dizer sim ou não. Não há zona cinzenta processual em torno de um corpo. Ou ele é movido ou não é. Essa objetividade brutal foi o que fez a notícia circular com tanta força quando veio a público. Mas o processo é maior do que o pedido de exumação. Envolve questões sobre a tutela dos interesses de Gabriel enquanto menor. Envolve questionamentos sobre a união estável entre Gal e Wilma e o que ela implica juridicamente em termos de herança e patrimônio. Envolve a discussão sobre quem tem autoridade legal para tomar decisões sobre o acervo, os direitos e o nome de Gal Costa. Wilma Petrillo respondeu às acusações publicamente em mais de uma ocasião. Seu discurso é consistente. Ela amava Gal, viveu ao lado dela e está sendo atacada por alguém cujas motivações merecem ser examinadas com o mesmo rigor que se aplicam às suas supostas ações. Ela não é uma figura que recuou diante das acusações. Ela contestou. E essa contestação também faz parte do processo. O que torna esse caso especialmente complexo é que não há um vilão óbvio que o roteiro jurídico consiga identificar com facilidade. Há alegações de um lado, há negações do outro. Há um menor que perdeu a mãe e está lutando pelo que acredita ser o legado dela. Há uma mulher que diz ter amado genuinamente a artista e que se vê retratada como alguém que a traiu. E há um sistema judicial tentando separar o que é fato do que é narrativa, o que é prova do que é dor transformada em processo. Enquanto isso, o nome de Gal Costa, uma voz que deveria estar descansando na memória coletiva do Brasil, continua aparecendo em petições, em despachos, em manchetes sobre disputas que ela não escolheu e não pode encerrar. Bloco 3. Manifesto. O vazio que ninguém fecha. Gal Costa não deixou apenas músicas, deixou um nome que vale. Deixou direitos autorais que rendem. Deixou um acervo histórico que o Brasil inteiro reconhece como patrimônio. Deixou décadas de trabalho que continuam gerando dinheiro, atenção e reverência muito depois que ela parou de respirar.
E foi exatamente isso que abriu a guerra. Não é coincidência que os maiores conflitos em torno da morte de artistas brasileiros envolvam sempre as mesmas variáveis. Um patrimônio significativo, relações afetivas que não foram formalizadas com clareza jurídica suficiente e a ausência de documentos que traduzam, de forma inequívoca, o que a pessoa queria que acontecesse depois que ela fosse embora. Gal Costa não foi descuidada. Ela foi humana. E humanos, mesmo os maiores, raramente conseguem antecipar com precisão jurídica tudo o que vai acontecer depois da morte. Especialmente quando estão vivos, produtivos, em turnê, no palco, fazendo exatamente o que vieram ao mundo para fazer. O problema não é Gal. O problema é o sistema. No Brasil, artistas de grande porte raramente constroem estruturas formais de proteção à própria vontade enquanto ainda estão em atividade. Não porque sejam irresponsáveis, mas porque a cultura em torno disso é frágil. Não há uma tradição consolidada de planejamento sucessório no meio artístico brasileiro. Não há um protocolo ensinado, não há assessoria especializada que chegue antes da crise, não há conversas difíceis acontecendo cedo o suficiente para evitar que tudo precise ser resolvido num tribunal. E quando a pessoa morre, o vazio que ela deixa não é preenchido pela saudade. É preenchido por quem estava mais perto. Vilma Petrillo estava perto. Gabriel estava perto. E os dois têm versões incompatíveis sobre o que Gal queria, sobre o que ela disse, sobre o que ela assinou, sobre onde ela queria descansar. A justiça vai tentar resolver isso. Pode levar anos. Pode terminar num acordo. Pode terminar numa sentença que nenhum dos dois considera justa. Mas o que não vai mudar é o seguinte: enquanto esse processo durar, o nome de Gal Costa vai continuar aparecendo associado a palavras como exumação, coação, disputa judicial, herança contestada. Vai continuar sendo pesquisado por pessoas que querem entender o escândalo, não a artista. Vai continuar sendo citado em contextos que ela jamais escolheria para si mesma. Isso é o que acontece quando o luto vira litígio antes de terminar. E esse é o ponto que esse caso torna impossível de ignorar. Não existe lei no Brasil que obrigue artistas a protegerem a própria memória em vida. Não existe estrutura que garanta que a vontade de quem construiu um legado cultural será respeitada quando ele não puder mais defendê-la. Existe a esperança de que as pessoas ao redor sejam honestas. Existe a confiança de que os afetos são o que parecem ser. Existe a fé de que quem ficou vai honrar quem foi. Às vezes, essa fé é traída. Às vezes, ela não é. E o que parece traição é apenas o choque entre versões diferentes de uma mesma história, num momento em que a dor de todos é real e a memória de todos é seletiva. O que o caso de Gal Costa exige de nós não é um julgamento sobre Vilma Petrillo. Não é uma declaração de que Gabriel tem razão. É uma pergunta mais incômoda e mais urgente. O que o Brasil está disposto a fazer para que a memória de seus maiores artistas não vire campo de batalha toda vez que eles morrem? Porque Gal Costa não foi a primeira. E enquanto essa pergunta não tiver resposta, não vai ser a última.